A paz e a graça para todo o povo de Deus que ama missões em Cristo. Estamos com mais um quadro do casal missionário Demos e Jéssica. Pare e pense, com o seguinte tema: o tempo de Deus em nossa vida. Sabemos que desde a antiguidade Deus estabeleceu os tempos, um grande aliado do nosso Deus para aqueles que esperam com paciência o tempo do Senhor em sua vida. Sabemos que o tempo ele concorre para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados pelo decreto do nosso Deus. Sabemos que lá em Gênesis capítulo 1, o Senhor fez os céus e a terra. Ele poderia fazer tudo em um dia só, mas ele trabalhou em 6 dias e no 7º ele descansou. E ele estabeleceu nesse tempo o dia e a noite. O dia para o homem trabalhar e a noite para o homem descansar. E sabemos que o dia ele colocou o sol para iluminar e a noite a lua e as estrelas. E nesse dia ele colocou 24 horas que se divide em dia, tarde e noite. Só que o tempo de Deus vai muito mais além das 24 horas do homem, do relógio do homem. O tempo do homem é o tempo crono. E o tempo de Deus é o tempo totalmente diferente do homem e que vai muito mais além. Sabemos que em Salmo 90, verso 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Como aprendermos a contar os nossos dias e adquirir um coração sábio? Tendo o Deus do tempo, o dono do tempo, que é o nosso Deus, como nosso professor, o nosso instrutor, o Espírito Santo. Que através do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dos nomes dele é Alfa e Ômega, que significa princípio e fim. Sabemos que o sábio Salomão escreveu o capítulo do tempo, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que diz que tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo dos céus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar. Agora nós estamos vivendo um tempo de se afastar, de se abraçar. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Deus não chega atrasado. Deus chega sempre no tempo certo. Deus não está demorando, Ele está caprichando na nossa bênção. Se alguma coisa não aconteceu, porque não bateu no ponteiro do relógio de Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio, porque em Salmo diz 90, e lá também o apóstolo Pedro diz, no Novo Testamento, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E diz que os nossos dias são 70 anos a 80, está escrito aqui no Salmo 90. Quem passar disso é pela sua robustez, e compara a vida como um conto ligeiro, porque a vida passa, e passa rápido. Se nós formos traduzir a palavra vaidade, se nós falarmos devagar, nós vamos ver que vai a idade, e tudo vai com a idade mesmo. A idade passa, o tempo passa, e com ele, aqui no Salmo 90 diz, compara a vida como uma erva. Ela cresce, ela floresce, depois ela seca e morre. E os nossos dias vão passando como um conto ligeiro.
passando rápido. E o que fazer com esse tempo que Deus nos dá? Diz que aos Hebreus que hoje é o dia da salvação. E o dia de hoje é um presente. E o presente realmente é um presente de Deus, que se chama hoje. Nesse dia que se chama hoje é o dia da salvação. É o dia que Deus escolheu para te salvar. E através dessa salvação que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, nós escolhemos que Deus controle o nosso tempo e que Ele tome a frente. Se algo não aconteceu na minha vida ou na tua vida, é porque ainda não chegou o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não passa em vão. Tudo é pela permissão do Senhor. Até uma folha não cai se o Senhor não permitir. Não precisamos nos precipitar, porque tudo está na hora e no tempo determinado que Deus estabeleceu desde a antiguidade. E até a eternidade, a palavra de Deus diz que Ele botou em nosso coração. E nós, muitas coisas, temos interrogações, algumas entenderemos, algumas obteremos resposta, mas muitas delas só entenderemos na eternidade. Muitas coisas nós não entendemos ou não temos resposta, mas naquele grande dia, na eternidade, onde não tem dia e nem noite, diz no Apocalipse, porque lá o Senhor estará conosco e Ele vai iluminar toda a cidade, Ele será o sol. Ele é o sol da justiça. Por enquanto aqui tem dia e noite, tem tempo, tem prazo de validade. Mas lá no céu, na nova cidade, lá nós não vamos precisar mais do tempo, porque o Deus do tempo, o dono do tempo, estará conosco para sempre. Enquanto isso, na eternidade, não vai precisar de relógio. Mas enquanto estivermos aqui na terra, temos que respeitar o tempo de Deus e fazer hoje aquilo que é bom, aquilo que é louvável. Fazer aquilo que é agradável ao Senhor, aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando, porque Ele passa e passa rápido. Muitas vezes o homem perde o tempo de Deus na sua vida com coisas fúteis, com coisas passageiras, com coisas que não valem a pena. E esquece de passar mais tempo com Deus, de passar mais tempo com a sua família, com as coisas que importam, que tem de fato valores e essência e que vão influenciar a nossa eternidade. E na verdade, o homem passa muito tempo só trabalhando, pensando em si, e quando ele vai ver, o tempo se passou, chegou a velhice, e muitas vezes aquilo que ele acabou com a saúde dele, aquele dinheiro que ele conquistou acabando com a saúde dele, ele vai usar para se manter mais um tempinho vivo. Com o remédio, ele vai gastar esse dinheiro que ele perdeu, o seu tempo. Não digo que perdeu trabalhando, não, perdeu no excesso de não aproveitar, fazer o que é bom no tempo de Deus e fazer aquilo que Deus estabeleceu para que seja feito, porque Deus nos deu um tempo e o próprio Deus está nos ensinando a contar esses dias, porque esses dias passam e olha como passam rápido. Quando somos adolescentes, temos vontade de fazer 18, depois passa 18, temos vontade de voltar. Então aproveita o tempo de Deus na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz.